Existem remédios que provocam ganho de peso. Da mesma forma, existe um tipo raro de tumor de pâncreas que pode levar à obesidade. Nesses casos, é comum que se diga que o excesso de peso aconteceu por conta de uma doença de verdade, entre aspas. Mas quando não enxergamos uma causa orgânica evidente, ela passa a ser uma doença de mentira? Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Quem leu o seu livro Uma Dieta Além da Moda vai lembrar que o primeiro capítulo tem uma história verdadeira de uma senhora alemã que não parava de engordar. Os médicos diziam que ela precisava fazer mais exercício e comer menos, dando a entender que se outras pessoas conseguem manter um peso saudável, ela também deveria conseguir, bastava querer. A virada vem com uma revelação de que, na verdade, o que ela tinha era um tumor de ovário que pesava mais de 40 quilos. E imediatamente naquele momento todo mundo passou a entender que a causa do ganho de peso dela era uma causa orgânica, ou seja, uma doença de verdade. E aí no livro você traz a pergunta, né? Por que o nosso julgamento muda dependendo do tecido que insiste em se expandir de uma forma anormal no corpo de uma pessoa? Se o tecido que está aumentando for o tecido adiposo, aí a culpa passa a ser da pessoa, é isso? Bem, quando eu li uma postagem do médico canadense, especialista em obesidade, Michael Mindrum, imediatamente eu pensei, caramba, esse teria sido um exemplo ainda melhor para usar na abertura do meu livro. Mas primeiro eu preciso explicar para vocês o que é um insulinoma. O insulinoma é um tumor muito raro de células beta do pâncreas. Como o nome sugere, o insulinoma produz grande quantidade de insulina. Diferentemente das células beta normais, que produzem quantidades maiores de insulina apenas quando os níveis de glicose estão altos, o insulinoma despeja quantidades imensas desse hormônio independentemente da necessidade. A insulina, como a gente sabe, é um hormônio que favorece o acúmulo de gordura. Além disso, por conta dos níveis muito elevados de insulina, esses pacientes com essa doença têm hipoglicemia quase o tempo todo. E a única forma de aliviar os sintomas de hipoglicemia é comendo carboidratos. E resulta, então, que as pessoas têm um ganho de peso prodigioso. Na história que é contada pelo Dr. Mindrum, uma paciente engordou 73 quilos ao longo de 4 anos por causa de um insulinoma não diagnosticado. Durante esse período ela enfrentou culpa, vergonha, impostas por pessoas próximas, e se sentia ignorada pelos médicos. Depois do diagnóstico, muitas pessoas mudaram de postura, passaram a demonstrar empatia e expressar arrependimento pelos julgamentos anteriores. Afinal, agora parecia que existia um motivo para o ganho de peso. Porém, essa mudança provocava sentimentos ambíguos nessa paciente, porque ela passa a ser tratada com compaixão, mas ela ainda sente dor dos julgamentos anteriores. E pior, ela sabe que continua sendo julgada por quem não conhece o diagnóstico, vê ela com aquele peso todo e continua achando que é porque ela é preguiçosa, que é porque ela é gulosa. E pessoal, desconcertante perceber que o cuidado, a compaixão, ela só aparece quando existe uma causa orgânica evidente como um tumor. Evidente por um exame de imagem, por exemplo, porque não significa que a obesidade por outros fatores não tenha uma causa orgânica. Exatamente. Essa experiência ressalta a importância da gente compreender a obesidade de uma forma mais profunda, como uma doença crônica, complexa, heterogênea, que não se resume a uma questão de responsabilidade pessoal. Porque quando a gente diz, agora a gente sabe o motivo pelo qual ela estava engordando, quando a gente fala do insulinoma, do tumor, na verdade a gente está criando aqui uma escala de valor onde um tumor é um motivo real. Agora, ter um set point elevado que faz com que o corpo queira pesar muito mais
não é um motivo de verdade, não é um motivo sério, não é um motivo suficiente. Então existe um preconceito envolvido nisso. Para quem não lembra, o set point é aquele peso referência, o peso mais alto que a pessoa teve e que o corpo lembra como sendo o peso para o qual a pessoa tende a voltar. Na obesidade, esse set point é muito elevado. E embora isso não seja um tumor que a gente possa ver numa ressonância magnética, uma massa, isso é sim uma causa orgânica. O set point está lá no cérebro da pessoa, definindo o peso que o corpo quer ter. Não é menos causa do que um tumor. Obviamente, os comportamentos têm sim um papel. Só que esses comportamentos, eles são moldados por sistemas de regulação do apetite que operam de forma inconsciente. E ainda por cima são influenciados por circuitos neurais ligados a aprendizado, recompensa, enfrentamento, motivação. Não é tão simples. A verdade é que é mais fácil sentir empatia quando existe uma causa visível e um diagnóstico, como um insulinoma. É bem mais difícil compreender a obesidade como uma doença complexa e multifatorial, que embora tenha uma parcela envolvida com comportamento e responsabilidade pessoal, também tem forças biológicas poderosas que vão além desse controle consciente das pessoas. Então, o ponto que a gente quer salientar aqui é que as disfunções que geram a obesidade, elas são reais também. Sejam elas um insulinoma, sejam elas um set point elevado por conta de genética ou de um ambiente obesogênico que levou ao ganho de peso. Já os julgamentos morais, esses julgamentos eles são histórias, são ficções que existem na cabeça de quem julga. É como eu abro o meu livro. Aquela pessoa que tinha engordado um monte, todo mundo julgava ela do ponto de vista moral. Mas aí quando se descobre que era um tumor que ela tinha, nossa, coitada, não é culpa dela. Não era culpa dela antes, continua não sendo agora. Mas o julgamento está na nossa cabeça, não está na realidade. Então a verdade é que todas as disfunções são, de uma maneira ou de outra, orgânicas. O cérebro é um órgão, né, pessoal? O que muda é apenas o julgamento dos outros, a ficção. E você escreveu um texto sobre isso na área de membros do blog, em drsolto.com.br, e lá tem um comentário de uma assinante que eu achei bem legal, você respondeu, e a gente vai ler aqui para vocês. Dr. Souto, imaginemos que um paciente obeso lê esse texto e, amparado na ideia de que a obesidade é regida pela biologia e de que mudanças de comportamento são particularmente difíceis, argumenta com o médico que tentar dieta e exercício primeiro é desconsiderar a natureza da obesidade. Assim, ele pede para não perder tempo e partir logo para a medicação ou para a cirurgia bariátrica. Como o médico reforça a importância das mudanças de estilo de vida sem invalidar essa dificuldade biológica que você bem colocou no texto? É uma boa pergunta, como costumam ser as perguntas dos leitores lá da área de membros, e eu respondi para ela assim: a resposta é com empatia. Eu sempre explico para o paciente a questão do set point. E o fato de que pessoas naturalmente magras não são magras por serem mais esforçadas do que ele, e sim porque elas não precisam ser esforçadas, porque o set point delas é baixo. Então eu explico que o estilo de vida é importante, mesmo que ele precise ser medicado, para aumentar o efeito da medicação e para que haja alguma perspectiva futura de desmamar o remédio, além de reduzir o risco de reganho do peso. E, claro, por conta da saúde. Então as coisas não são contraditórias, não é remédio ou dieta ou estilo de vida. Alguns pacientes vão ter que ser medicados, mas todos vão ter que ser orientados em relação à dieta e ao estilo de vida. E aqui tem um detalhe bem importante, Porque o que eu percebo é que agora, com a popularidade das medicações, muita gente chega nos consultórios de qualquer médico e pede uma receita. E via de regra, qualquer médico está habilitado para prescrever a medicação, mas são poucos os que realmente têm experiência, conhecimento com a prescrição dos remédios em conjunto com a orientação de mudanças no estilo de vida, de uma forma que seja eficaz. Então, é bem importante buscar um acompanhamento de alguém que tenha conhecimento e experiência para lidar com isso de uma forma que seja realmente útil e efetiva e que permita a longo prazo
a pessoa manter o peso perdido e, se possível, não precisar da medicação. E se você ainda não é assinante da área de membros, considere assinar em drsolto.com.br. E um último recado aqui, que nas próximas semanas a gente vai fazer um intervalo para umas férias, pequenas férias, e você vai ficar com algumas reprises de episódios de bastante sucesso aqui no Comida Sem Filtro. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.